Vamos falar sobre solidão. Oi, eu sou a Adriana do Redatora de Merda e talvez eu seja a maior defensora da solidão, enquanto saudável e positiva, claro. Então estou aqui para falar sobre O Dilema do Porco-Espinho, Como Encarar a Solidão, do Leandro Carnal, publicado pela editora Planeta. O Leandro Carnal é um historiador, um doutor em história cultural, professor e meu ídolo. Ele tem vários livros, ele tem inclusive um canal aqui no YouTube chamado Prazer Carnal, que eu recomendo demais. Gosto muito de tudo que ele fala e de como ele fala, sobre coisas que podem parecer muito simples, às vezes até um pouco óbvias, mas que se todo mundo refletisse e discutisse, cara, a gente estaria muito melhor. Quando eu vi esse livro aqui, eu sabia que seria uma paixão à primeira vista. Caso você fique interessado, vou deixar o link para compra aqui na descrição, que eu tenho certeza que você vai gostar também. Solidão é um sentimento universal, o que nos seduz e o que nos assusta neste sentimento. Como você trabalha a sua solidão, ou melhor, como você enxerga a sua solidão. O livro começa com uma metáfora do Schopenhauer, que inclusive é o que dá título aqui pro livro, que é sobre os porcos-espinhos que no inverno eles se juntam para combater o frio e nisso eles se espetavam, então causava dor. E aí fica um lance de frio e dor, frio e dor. E aí trazido para nós humanos que vivemos nesse dilema, que a maioria das pessoas busca carinho, amor, contato físico, mas assim como diz Sartre na sua vertente existencialista, o inferno são os outros. Todas as pessoas, todos nós somos muito diferentes uns dos outros, ritmos, ideias e para qualquer tipo de relacionamento, né, seja de amigo, de família, romântico, em uma relação sempre é preciso ceder, conceder e aí que as liberdades, né, se fundem. Eu vou ler vários trechos daqui durante esse vídeo porque eu destaquei tudo desse livro. Em resumo, ler sobre a solidão Quem é Solitário ou a própria solidão é a condição da existência da cultura formal do estudo. E agora muito importante aqui, se o inferno está nos outros, o medo da solidão seria a opção para evitar o pior de todos os sofrimentos, nós mesmos. O Leandro Carnal se dedicou à leitura de clássicos, opiniões de filósofos, literatura, cinema, arte, então para abordar a grande questão aqui universal, a solidão. Este livro aqui é arrebatado, é recheado de referências e reflexões nas citações. E nisso também a gente percebe como a solidão sempre foi colocada como algo negativo, né, em obras de ficção e mídia. Bastante discussão com relação às redes sociais, né, vencemos a solidão ou ficamos mais sozinhos em meio à rede. Que as redes sociais elas acabam sendo como uma reafirmação do próprio self e como cria uma ilusão de companhia, de como é possível regular, controlar o tempo inteiro. Talvez não seja a solidão que nos cause horror, mas a falta de controle sobre estar só ou acompanhado. E de como, consequentemente, a gente cria grandes bolhas com relação a isso. Usamos as redes sociais para suprir um vazio, uma sensação de solidão anterior à existência delas, ou as redes criaram e ali alimentam esse sentimento que pode levar à compulsão e ao vício. E de como isso fica no meio do caminho. As redes sociais elas não oferecem o isolamento necessário para o crescimento, nem a intimidade densa e até conflituosa da relação humana. Tipo, você dizer que gosta da solidão, gosta de ficar sozinho, mas tá o tempo inteiro ali compartilhando a sua vida na internet ou consumindo a vida dos outros. Então as redes sociais elas acabam não permitindo uma reflexão isolada, onde você conseguiria se colocar num desafio contra o seu narciso. E indo para a metáfora do porco-espinho, você tem o calor, mas não tem a dor, porque você tem controle de tudo. Você consegue ignorar, deletar, você está acompanhado quando você quer. Fora as próprias construções de narrativa, mentira, auto-engano, você posta uma foto feliz de um momento que não foi feliz e você mesmo tem tendência a acreditar naquela narrativa e aquela foto vai fazer parte de uma bolha de felicidade que às vezes nem existe. Importante levantar contrapontos aqui sobre a solidão ser negativa. Então o livro mostra um sentido contrário, né, que seria a solitude, a capacidade de estar sozinho e se sentir acompanhado. Fazer disso uma oportunidade de crescimento, de qualquer coisa, não ser uma coisa triste, e sim uma virtude. Porque é. É importante lembrar que a solidão não é sinônimo de estar sozinho e que a companhia não se funde com a ideia de estar acompanhado. Solidão também não é negativa ou positiva em si. No capítulo Solidão, Solitude e Livros, a gente vê como a literatura é a história da solidão. E mesmo que uma obra não analise a solidão, o ato de ler é solitário. E que sendo assim, a literatura ela pode ser uma chave de autoconhecimento, cria personagens internos, cria um outro em nós mesmos. Estamos viciados na poluição sonora que teme ouvir os próprios pensamentos. Daí ligar vários aparelhos ao mesmo tempo para abafar os gritos da consciência. E essa parte aqui, meu Deus, maior verdade de todas. Não há como fugir da constatação de que quanto mais consciente for,
mais solitário se sentirá. O Karnal usa obras para exemplificar tipos de solidão, seja positiva ou negativa ali nos seus resultados. Uma solidão egoísta, como a de 100 anos de solidão. Uma solidão tão isolada que chega até a ser física, como a de Robinson Crusoe. Uma solidão obsessiva, de Moby Dick, né? Uma solidão autoimposta, uma solidão vingativa, engenhosa, como o Conde de Monte Cristo, isolamentos conscientes, impostos, vingativos, reflexivos, produtivos, enlouquecedores, desafiadores e todas as possibilidades que você conseguir imaginar. Ele traz também à tona o lance de um preconceito que, enquanto a solidão do homem é uma coisa épica, em culturas patriarcais a solidão da mulher é uma coisa banal. Ele cita aqui a Hipatia de Alexandria, as irmãs Brontë e a Virginia Woolf. Muitos exemplos com arte e com religião também. Como a solidão é algo meio que intrínseco desde sempre. As formas de isolamento, de afastamento, Moisés, Jesus, Maomé, o lance de ter um deserto, né, que é um símbolo de isolamento, como ele representa esse afastamento e talvez essa transcendência. Ambas as formas de solidão religiosa, a do terror do abandono e a busca por se abandonar, são aspectos essenciais e básicos em muitas tradições religiosas. Então, como a solidão fundou as maiores religiões e práticas religiosas. Voltando para a arte, nesse sentido, a arte não precisa ser a coisa que retrata. Ela transcende a coisa, torna-se mais do que ela. A arte nos maravilha. Então a arte ela funciona como uma suspensão momentânea do entendimento. E toda a experiência de assimilação é uma coisa muito única, muito própria, né? Vinda da solidão. Até o tempo próprio que tem o artista e a obra. A solidão da criação é muito necessária, a solidão do processo criativo em si. Como solidão, o isolamento pode nutrir, também pode destruir. Por outro lado, o preço da liberdade é a solidão com essência. Então a solidão é positiva porque a liberdade é a única forma de existência no sentido mais pleno. Ao longo dos séculos seguintes, especialmente no movimento romântico, solidão se transformou de algo físico, uma condição de vulnerabilidade advinda do isolamento, em um sentimento, uma condição da mente. E aí tem uma frase que assim, amo, sou, fico arrepiada do Lord Byron, que é na solidão que estamos menos sós. Gostaria de tatuar essa frase aqui na minha testa. Então, como eu falei, muitos filmes, obras, pinturas e reflexões sobre arte em geral. Como o contato com a arte faz com que as pessoas se sintam menos solitárias e como a desumanização dos nossos dias líquidos podem ser amenizadas por ela. A arte faz a gente pensar, faz a gente se aproximar, sentir. Só a arte salva. A arte é tudo, né? Tem um capítulo chamado As Solitárias que reforça aquilo que eu falei sobre sentir solidão independe de estar sozinho. Que tem a solidão a dois, por exemplo, que é uma coisa muito terrível, né? Se estar sozinho pode ser bom, a solidão a dois é terrível, uma prisão autoimposta. Existe também o fator de solidão social, por exemplo, a solidão com relação a idosos. E tem uma frase aqui que eu fiquei abalada. O mundo que nos formou morre antes de nós. O idoso é isolado. Sua solidão pode ser no meio de muita gente e funcionar como uma solitária social. Então, não sair de casa, não interagir cada vez menos, aumentando o risco de depressão, de doenças degenerativas e o cuidado que se precisa ter com relação a isso. E também a solitária como punição. O próprio termo penitenciário substituiu prisão como nomenclatura do sistema. E assim vai, né? Expatriação, banimento, exílio. A boa solidão, ela é oposta ao sentimento de não precisar do outro. Perceber que sim, necessito do outro, de repente, porém, não é de forma absoluta. Transformar a solidão em uma potência criativa, autoconhecimento, autoanálise e sem nenhuma carga negativa, de tristeza. Ele coloca uma frase do Christian Dunker: cultivo da solidão é o cultivo do outro que nos habita. Pois, em conclusão, isolar-se de forma positiva é perceber coisas que o cotidiano e a multidão não permitem. Isolar-se é ouvir a si e o outro em si. Um livro, uma música, um silêncio, um chá e um período sem acesso ao burburinho do mundo real e virtual. Primeiro e acessíveis passos para se libertar do vício da companhia. E ele diz aqui: desconfie de quem se isola sempre. No caso, euzinha. Desconfie ainda mais de quem nunca se isola. E a melhor forma de terminar este vídeo, que eu vou usar uma frase aqui lida do Karnal: se você não se suporta, quem conseguirá fazê-lo? Pois é, né, gente? O medo da solidão. Solidão evidencia coisas que a gente não quer ver. Encarar os espelhos de nós mesmos. E a gente usa outros artifícios, pessoas como distração. Pois aqui eu disse, continuarei dizendo que sou a maior defensora da solidão. Eu acho assim
fundamental. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês me digam como vocês lidam com a solidão de vocês. Se é positivo, se é negativo, o que vocês fazem pra mudar isso. Gostei muito desse livro, obrigada Karnal, obrigada Editora Planeta, tem link pra compra aqui na descrição, a gente continua conversando nos comentários. Um beijo e até a próxima!